Minha amiga, meu amigo, nós falamos no último programa sobre o resgate da ferrovia, da saudosa EFA, da saudosa CP. A repercussão foi enorme. O deputado Roberto Massafera, ele está pegando como fator de honra a luta a favor dos ferroviários. O deputado falou, em síntese, o seguinte. Então, a ferrovia, para o crescimento do país hoje, é vital que o país restabeleça a política de transporte. A política de transporte, como disse o deputado Massafera, é de grande importância. E nós vamos falar hoje com os filhos de ferroviários. Vai jorrar emoção. A gente começa o programa de número 14. Minha amiga, meu amigo, hoje nós temos um programa com os filhos de ferroviários. Mas além do Nivaldo Tronco, do Pedro Tede, do Benê, do Emerson Carlos, nós vamos trazer aqui o Alvarino, que é o representante do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da zona de Rio Preto, e que Araraquara está incluída. O Gildo Camargo falando sobre a repercussão, juntamente com Luiz Manelli. Dentro de 1 minuto, começa o nosso programa sobre a história da ferrovia, que tem muito a ver com a região de Araraquara. Até já. O deputado Roberto Massafera inicia um movimento extraordinário. Só de falar sobre ferroviários, sobre a esperança, a emoção dos ferroviários, das pensionistas, dos filhos, dos demais parentes de ferroviários, a emoção foi lá em cima. É muito bom ouvir o deputado Roberto Massafera falando sobre algo tão caro para a nossa Araraquara, ferrovia. Por que São Paulo é a locomotiva do país? Por que São Paulo é a maior economia do Brasil? Porque São Paulo cresceu com as ferrovias. As ferrovias Paulista, EFA, Mogiana, Sorocabana, abrindo o sertão, levaram o progresso. Aonde passou o trem, você teve progresso com a plantação de café, depois cana. A ferrovia foi o precursor do desenvolvimento de São Paulo. Os barões do café, com esse café sendo exportado, foram os primeiros industriais do Brasil. O país cresceu muito. As ferrovias eram o nosso suporte. A partir de 1964, o governo federal pôs a política de transporte baseada na rodovia. Ou seja, esvaziou as ferrovias e valorizou o asfalto e os caminhões e os ônibus. E durante 30 anos, nós liquidamos com as nossas ferrovias. Acontece que o Brasil, a partir de 94, com o Plano Real, e a partir desses últimos 8 anos, quando o mundo cresceu, São Paulo cresceu, o Brasil cresceu, as rodovias nossas ficaram saturadas. E o transporte rodoviário é caro. E o transporte ferroviário é mais barato. De uma certa maneira, as ferrovias começam a ser reativadas porque o transporte ferroviário de longa distância é muito mais barato. Então você hoje tem aqui em Araraquara 10 ou 12 composições por dia passando, carregando soja, milho, levando para Santos, levando açúcar, e trazendo gasolina. Então a ferrovia, para o crescimento do país hoje, é vital que o país restabeleça a política de transporte. E para isso, você tem que pegar aqueles que te serviram na EFA, na Mogiana, na Sorocabana, os ferroviários. Você tem que primeiro resgatar a memória, valorizando aqueles que são aposentados, que são mal cuidados, restabelecendo seus salários e, ao mesmo tempo, valorizando aqueles que hoje são ferroviários, mantendo um padrão. Ou seja, vou te dar um exemplo. Um maquinista aposentado da antiga EFA ou da antiga Paulista deve ter um salário de R$ 1.000, R$ 1.200. E o maquinista novo, recém-contratado na CPTM, Companhia Paulista de Trem Metropolitano, deve ter um salário aí em torno de R$ 3.500. Então, o primeiro passo
de luta que nós, lá na frente parlamentar, pelas ferrovias, estamos... É o seguinte, o governo, ao precisar, nesse momento, resgatar as nossas ferrovias com grandes investimentos, como é o caso de Araraquara, está se gastando 140 milhões para fazer o contorno de Araraquara, mudando a rotunda, passando para Tutóia, mas nós temos que fazer isso em São Carlos, em Rio Claro, para chegar em Campinas. Aí nós teremos o trem-bala chegando até aqui, né? Então, isso tudo você vai fazer à medida que você resgatar o passado, valorizando aquele que foi ferroviário, nivelando até na sua aposentadoria aos que hoje trabalham. São Paulo cresceu. São Paulo, locomotiva do Brasil, como disse o deputado Roberto Massafera, através da ferrovia. Esse é o grande detalhe. E ferrovia, vamos ver, em termos de coração, como o Nivaldo Tronco, filho de ferroviário, enxerga as nossas paralelas de aço. Eu sou filho de ferroviário aposentado. Meu pai trabalhou 35 anos na Estrada de Ferros, já está com 35 anos já aposentado, uma outra vida, fez domingo agora 79 anos, né, de idade, e com esse esforço tudo que ele trabalhou, era funcionário da FA, depois FEPASA, sustentou 4 filhos, estudou os 4 filhos, né, e sempre tinha como uma glória a Estrada de Ferro Araraquara, né, e a FEPASA também. A estrada para ele era um simbolismo total, para nós também passou isso para nós, que era um relógio, né? Era uma outra família que eles tinham. E gostaria de parabenizar o nosso deputado Massafera pelo esforço que ele está fazendo para voltar a resgatar a estrada de ferro novamente, né? Ou os trens de passageiros, porque ali tem muitas histórias. Quantas e quantas vezes nós não viajamos de trem até São Paulo, até São Carlos, até Rio Preto, né? Era uma beleza, era uma limpeza, era tudo mais prático, mas a gente sabia a hora que ia pegar o trem e a hora que chegava na cidade. Hoje, com as estradas quase tudo entupidas, você não sabe se é enchente, ou o que é, ou se é chuva, ou se é um acidente, você não sabe. Com os trens, nós tínhamos horários certos a chegar no lugar onde a gente pretendia chegar. Meu pai é o primo Tronco, né? Como disse o Nivaldo, os funcionários da CP, as famílias dos ferroviários da Companhia Paulista, essas famílias tinham o vagão da CP, que vinha mensalmente oferecer os produtos para a subsistência desses ferroviários. Lembra com saudade, e a gente vai agora, neste exato momento, falar sobre a repercussão do programa. Gildo Camargo, da EFA, é com você. Muitos que viram o programa acham que é uma coisa excelente, mas vamos ver como os governadores vão receber isso aí, né? Então, quanto ao movimento, é coisa que estava precisando, porque se ninguém se mexer, nunca terá, não é isso? Então precisa dar um início, e esse é um bom início, né? Eu espero que a região toda se englobe nisso aí para que possamos ter uma força firme, né? Alvarino da Silva, ele que representa o Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Zona de Rio Preto. Ele está aqui para defender o interesse do ferroviário, da pensionista de Araraquara. E ele também fala justamente sobre a viabilidade deste projeto liderado pelo deputado Roberto Massafera. Entrei na Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Fui trabalhar em Barra Bonita, Campos Sales, no ramal de Dois Córregos, quando em 1954 fui convidado pelo então seu Lourenço Pinto Ferraz para ser instrutor de telegrafia na Escola Profissional Ferroviária. E o Dr. Granata me deu atestado e eu entrei na Araraquarense. Fui substituto de estações, em estações, dando férias para auxiliares, aí chefe de estação, até 1962, quando então vim para o setor de reclamações no escritório central do tráfego, ficando até a formação da FEPASA em 1971,
cuja oportunidade fui fazer escala de pessoal de escala de maquinistas, guarda-trens, inclusive escala de locomotivas. No final de 81, fui removido para São Paulo, na Barra Funda, no departamento de planejamento operacional, onde aposentei em 1985. De suma importância. Isso aí vai ser recebido com bastante alegria pelos ferroviários desde que concretizado esse projeto. Filho de ferroviário. Um ferroviário que tem uma história bonita. Por exemplo, na greve dos ferroviários, era uma greve difícil. É ali, ó, centímetro por centímetro de trilho, como objeto de uma luta, de uma disputa. Sempre tinha uma meia dúzia que queria colocar o trem para funcionar, mas muito mais do que essa meia dúzia, querendo parar para reivindicar, a fim de buscar um paradigma melhor, um salário melhor. Pedro Augusto Lia Tedi, ele fala se é gostoso ser filho do Miguel Tedi Neto, que chegou a se deitar nos trilhos da FEPASA, na época era da Paulista, porque tinha baldeação com a EFA, em termos de emoção. Pedrão, é com você. Muito gostoso. Me lembro perfeitamente da época que meu pai trabalhava na Estrada de Ferro Araraquara. Era o chefe do serviço jurídico da Estrada de Ferro e a ferrovia era um exemplo de pontualidade, um exemplo de trabalho bem feito, né? E tinha trens de carga e tinha também de passageiro. Inclusive o trem de passageiro tinha um restaurante também, tinha o Puma, que era a primeira classe do trem de passageiros, e meu pai, como ferroviário, tinha direito a descontos e cansei de ir para São Paulo quando garoto, nesse trem, o Puma, e me lembro que eu e meus irmãos éramos garotos de tudo. Minha mãe ficava até correndo atrás de mim e do Miguel, porque a gente tinha uns copinhos e você ia se servir de água. O carro, restaurante com garçom super bem vestidos, e tinha um famoso filé a cavalo no restaurante que era uma delícia. Então, ir para São Paulo, para nós que éramos garotos, era quase que um evento. E isso tudo, lamentavelmente, se perdeu, né? Por falta de investimento, por uma mudança drástica de prioridade. Se priorizou as rodovias, o transporte através de ônibus e caminhões, e a ferrovia foi deixada de lado a ponto de terem sido quase que extintas no estado de São Paulo, né? E isso foi um erro estratégico lamentável. Meu pai, a vida inteira, ele sempre foi emoção pura, né? Ele foi político, foi vereador 4 vezes em Araraquara, trabalhou na Estrada de Ferro. Araraquara, na época, o funcionário poderia optar por período integral ou meio período, e ele trabalhava, então, optou por meio período. No período da manhã, trabalhava na Estrada de Ferro. E toda a atuação dele como advogado, como ferroviário ou como político, sempre o Dr. Tedi foi paixão pura, né? E realmente, numa defesa dos colegas, né, defendendo o ponto de vista dos colegas, numa greve dos ferroviários, eu fiquei sabendo, lógico, não presenciei isso, porque nem nascido era, mas ele se enrolou numa bandeira e deitou nos trilhos para que a máquina não pudesse se movimentar e poder manter os trens parados, que era o objetivo dos ferroviários naquela época durante o período de greve, fazer com que os trens não rodassem. Provavelmente um ferroviário ou outro que não tinha aderido à greve tentou movimentar o trem e eles impediram a movimentação do trem. E ele sempre foi assim, em tudo o que ele pôs a mão, sempre ele se apaixonou. Quem escutou já o doutor falar nos seus discursos, tanto na Câmara ou num palanque, sempre percebeu que ele a vida inteira foi emoção e paixão pura. De forma nenhuma podia
ter sido deixado de lado como foi a ferrovia. Não é que ela perdeu importância na questão de prioridade, ela foi praticamente extinta, quer dizer, zeraram-se os investimentos na área ferroviária. E isso foi um erro estratégico brutal. E tem que ser retomado. Aliás, começou a ser retomado no governo Fernando Henrique Cardoso, porque não será só com dinheiro do Estado que se vai se recuperar as ferrovias. É preciso que o governo federal também coloque recursos nisso. E o Fernando Henrique privatizou várias linhas, deu concessão, na verdade, para várias linhas. Está aqui em Araraquara, por exemplo, a LL já trabalhando, né, retomando. Agora, isso vai requerer investimentos anuais constantes, um plano de ação, e acho que a primeira linha que tem que ser retomada, quer dizer, a linha de melhorar os transportes de carga. Depois disso, quando se fizer modernização na linha, não só no traçado, mas também nos próprios trilhos, para que suporte velocidades maiores, aí sim se pensar na implantação, no retorno do transporte de pessoas. Inclusive, se esse projeto do trem-bala for concretizado, aí se poderia pensar de linhas do interior do estado se dirigindo a Campinas, e de Campinas as pessoas pegariam o trem-bala tanto para São Paulo como para o Rio de Janeiro. Mas é um projeto, infelizmente, agora que se deteriorou totalmente o sistema, tem que ser agora um projeto de médio a longo prazo, infelizmente, porque os recursos vão ser enormes. Você veja aqui em Araraquara uma mudança de traçado num trecho pequeno do contorno ferroviário de Araraquara, uma obra de custo de 140 milhões. Então, envolve recursos vultosos, mas tem que começar. Se não começar, o Brasil não vai voltar nunca a ter um sistema ferroviário bom, e isso é fundamental para um país que quer continuar crescendo. E agora, recentemente, saiu a notícia de que passamos o Reino Unido e somos a 6ª economia do mundo. Se o país continua pretendendo a crescer, é fundamental que tenha um sistema ferroviário moderno e que os trens circulem com velocidades altas, compatíveis com os trens modernos. O engenheiro Pedro Augusto Lia Tedi, ele tem conhecimento e, através da sua experiência, já dá um enfoque. Esse plano de resgate da ferrovia vai ter vários degraus. Nós sabemos, e o Tedi sabe também, que nós temos que começar. Tem que começar. É um projeto sonhado por muita gente. E quando um sonho tem o coletivo, ele se realiza. Nós estamos iniciando algo histórico, algo que vai marcar essa geração, com a liderança do deputado Massafera. O Nhozélio todo mundo conhece através do rádio, já foi vereador. Ele será focalizado neste programa na próxima semana. Luiz Manelli. Manelli, fala sobre a repercussão do primeiro programa sobre resgate ferroviário. O programa foi muito bonito, né? E é uma chama ele lançou uma chama de esperança, né? Qual é o ferroviário que não quer ver a volta dos trens, né? E outra coisa, outro assunto que ele abordou, né? A disparidade de salários entre a CPTM, né? E as ferrovias, a LL, né? E coisas. Ele citou até o exemplo do maquinista, né? Que o maquinista na LL ganharia R$ 1.200. Lá na CPTM estaria por volta de 3.500. E o princípio da isonomia, onde fica, né? Então ele parece estar tentando resgatar isso aí para o ferroviário, tudo, e encheu a gente de esperança, foi muito bonito. E a gente tá ao lado do Massafera para o que der e vier, né? Tudo que a gente puder fazer como ferroviário, ex-ferroviário, né? Ele pode contar conosco, E o programa foi muito emocionante, muito bonito. Lindo mesmo. O que o Luiz Manelli falou, e falou com o coração, é o que está sendo vivenciado por toda essa gente que tem ligação direta e indireta com as ferrovias. A emoção é muito grande e essa luta, com certeza, é abençoada por Deus. O Benê vai falar conosco a imagem que ele tem do pai ferroviário. O Massafera retorna para falar sobre algo interessante, que é justamente o paradigma entre os ferroviários daqui
da EFA, da CP, Sorocabana, Mogiana, com os da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Talvez no futuro, e não muito remoto, nós não vamos precisar emprestar paradigma de ninguém, porque as ferrovias paulistas voltarão a imperar. É questão de desenvolvimento nacional. Por isso que, como o Ted disse, nós temos que ter o apoio, o aporte financeiro federal, estadual, municipal, enfim, dinheiro do povo, através de imposto, taxa, etc., sendo bem usado, porque progresso do Brasil passa primeiro pelos trilhos da ferrovia. O Benê fala, o deputado Massafera também e o Emerson Carlos. 1 minuto só e nós estaremos aqui para a parte final deste programa histórico sobre as nossas ferrovias.